Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Bem, em primeiro lugar, quando eu fui convidada para falar desse tema, os impactos do SESC na cidade de Sorocaba, eu pensei como mensurar os impactos de uma instituição do tamanho e com a história do SESC numa cidade com o tamanho e com a história de Sorocaba. Então, eu resolvi partilhar um pouco das minhas próprias experiências, primeiro como cidadã e depois como colaboradora, ou seja, primeiro do lado de fora e depois do lado de dentro dessa instituição. Eu era uma jovenzinha de 12 anos, quando um evento chamado Terra Rasgada realizou uma mostra de arte, uma criativa e grande mostra de arte em Sorocaba. Assim, por meio de algumas parcerias, o SESC desenvolveu essa atividade que juntava arte contemporânea e arte popular, artes cênicas e visuais, performances, happenings. Era uma grande e divertida festa, no final das contas. O resultado disso, vocês podem ver por algumas imagens, e eu acho que quem pôde participar se lembra do impacto que isso trouxe para Sorocaba, era que muitos artistas da cidade atuavam também. Bom, na minha formação, ter contato com todas essas diversas referências foi um grande baque. Eu tinha que respirar para absorver e interpretar tudo que eu via. Eu vou parar um pouco aqui para falar de uma ação do SESC, que é o seguinte: o trabalho do SESC corresponde a um projeto social amplo e plural, que, em cima das conquistas do passado e calcado nas conquistas do presente, pretende democratizar o acesso aos instrumentos de cidadania, que são cultura, educação e participação. Então, para mim, nos anos 90, ver o Terra Rasgada foi um grande impacto, uma grande ruptura. Eu, nascida e criada no interior, não podia imaginar o poder transformador da arte na vida das pessoas e na minha própria vida. Bem, voltar à história. A criação do SESC em Sorocaba remonta de 1950, com a criação de um centro social, que funcionou por apenas 2 anos e que tinha uma função bem calcada na assistência social. Depois de um hiato aqui na cidade, em 1960, chegaram as Unimos, que eram caminhonetes veraneios que andavam por todo o estado, levando atividades de lazer, cultura, artes, esporte, saúde. Em 1985, o que a gente hoje conhece como SESC foi um polo avançado do SESC Campinas, ainda sem casa própria. Em 2003, com a doação do terreno por parte da prefeitura, foi finalmente instalada a unidade provisória, que funcionou ativamente e a todo vapor até 2008, e que era carinhosamente chamada pelos sorocabanos de tenda do SESC, ou praça de eventos. Bem, e aí 2008, fecha a unidade provisória para a construção da unidade definitiva. Também foi nesse momento que eu entrei nessa instituição. Sem casa própria, mais uma vez, o SESC acabou se focando na ação comunitária, indo até o encontro do público, e por meio de muitas parcerias. Eu queria destacar 2 projetos desse período. Um deles é o SESC Escola, que ganhou força nesse período e que diariamente leva até escolas da cidade atividades de cultura, lazer, esporte, saúde, e que hoje tem um expressivo atendimento médio de 50 mil alunos por ano. Essas escolas são, em sua maioria, escolas públicas, mas não apenas públicas. É um projeto que deu tão certo que ainda hoje, com a unidade, a gente ainda continua desenvolvendo. Um outro projeto foi a Mostra de Teatro de Rua. Por não ter espaço físico, a gente transformou essa limitação em um potencial. Então, por meio de algumas parcerias também, desenvolvemos a Mostra de Teatro de Rua, com a proposta de trazer para a cidade grupos nacionais que pesquisam essa linguagem, e também qual a vocação política do teatro de rua. Essa foto é uma foto de 2009, que foi a primeira edição da mostra. E é um projeto que também deu tão certo que hoje todas as várias unidades do estado recebem a Mostra de Teatro de Rua. Bem, chegamos à unidade.
Inaugurada em setembro de 2012, essa unidade de 23 mil metros quadrados compreende um centro cultural e desportivo de excelência. Tem um teatro, um anfiteatro, ginásios, piscinas, biblioteca, espaço de brincar, espaço de cultura digital, um campo de society, entre muitos outros espaços. É um espaço acessível para todas as pessoas e, além disso, é um prédio sustentável, que tem, inclusive, um selo de certificação ambiental internacional, que é chamado LEED, dadas as suas características de aproveitamento dos recursos naturais. Além disso, tem também uma arquitetura que privilegia os encontros e o convívio social, com espaços amplos, abertos, e sempre com a ideia de que todos possam entrar. Então, é uma grande porta, não é necessário qualquer tipo de associação para frequentar o SESC. E o que costura e tece toda essa trama é uma programação intensa e diversa, nas mais variadas áreas em que o SESC atua. Bom, o SESC é reconhecidamente hoje um dos maiores incentivadores de cultura em todo o país e produz anualmente centenas de eventos culturais. Pelo palco do SESC Sorocaba, já passaram grandes artistas brasileiros e até artistas internacionais. A ideia é que, utilizando preços reduzidos, poder democratizar o acesso às pessoas das mais diversas faixas de renda, tipos de interesse e graus de escolaridade a uma gama enorme de atividades que o SESC realiza, que, se não fossem dessa forma, provavelmente seriam privilégios exclusivos de uma pequena elite. Com a premissa de unir preços reduzidos e alta qualidade artística, o SESC também pretende criar condições para uma participação mais ativa, estimulando também o fazer cultural. Bem, esportes e desenvolvimento físico, uma outra grande linha de atuação do SESC. O objetivo aqui é ampliar o repertório motor e incluir atividade física na agenda diária dos participantes. Entre os benefícios da prática das atividades físicas, como todos sabem, além da saúde, está também a redução do estresse e o aumento da sociabilidade. Como principais valores, o SESC trabalha a autonomia, a ludicidade e a expressividade cultural do corpo. Bom, eu nunca imaginei que fosse correr. Achava que isso não era esporte para mim. Até ser estimulada a começar. No início, me sentia cansada, com preguiça, e achava que não ia dar conta mesmo. Mas a prática em grupo, o clube de corrida do SESC, foi me animando a continuar, como acontece hoje com muita gente. E até que chegou a minha primeira corrida, e depois veio a segunda. E quando eu percebi, eu me sentia muito bem, muito viva correndo. E principalmente feliz, porque esse é o intuito da atividade física, né? É nos tornar também pessoas mais felizes. E essa foto que vocês estão vendo é a corrida noturna, que já há alguns anos é realizada em Sorocaba e que tem um preço acessível e altíssima qualidade como forma de estimular a prática esportiva. Educação. Bem, educação no SESC é a palavra de ordem. Todas as atividades elas têm um cunho educativo. De toda forma, eu vou focar o desenvolvimento infantil. A gente tem hoje no SESC um dos principais projetos de educação permanente, o Curumim. Também temos um outro projeto, que é o Bebê São Bem-vindos. Inclusive, esse lindo bebê da foto é o meu filho, Joaquim. E o objetivo disso é poder promover uma educação continuada e séria para as crianças. Mas não só para as crianças, nós temos também um trabalho com terceira idade, que é o trabalho social com idosos, cujo objetivo é o protagonismo da pessoa idosa, por meio da sua reintegração social. Também posso citar as ações para a cidadania, a educação ambiental e muitos outros projetos. Saúde e alimentação também é uma outra área de atuação do SESC. Nós temos clínicas odontológicas e uma área programática na área de saúde e alimentação, além de uma comedoria. Bem, e aí voltando à pergunta inicial, qual é o impacto de todas essas ações na vida das pessoas em Sorocaba? Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, e que ele diz que as nossas vidas são tecidas pela junção de dois mundos. De um lado, o mundo prosaico, e de outro, o mundo poético. O mundo prosaico diz respeito ao cotidiano, ao mundo do trabalho, ao dia a dia, às nossas rotinas, ao acordar, escovar os dentes, ir trabalhar, voltar, pagar as contas. Por outro lado, é necessário também o mundo poético, que é o mundo do maravilhamento, é o mundo do amor, do encantamento, é o mundo do suspiro, é o mundo da paixão, é o mundo do prazer.
E, segundo Morin, os dois mundos são fundamentais para a sobrevivência humana. São eles que moldam as culturas. É a união entre racional e subjetivo. É a união entre técnica de um lado e devaneio do outro. Bem, nas sociedades arcaicas, esses estados eles tinham uma estreita relação, porque as atividades ligadas à atividade cotidiana, como caça, colheita e reprodução da espécie, só ganhavam sentido e representação nas atividades simbólicas, como as festas, as lendas, a espiritualidade. Então, nesse sentido, eram sociedades que equilibravam o mundo poético e o mundo prosaico. Eles eram igualmente valorizados. Atualmente, o que nós vemos é uma grande valorização do mundo prosaico, que é fundamental, mas que não basta. Nós vemos hoje uma valorização do progresso material e do mundo e do valor monetário. E, de acordo com Morin, o que nós precisamos é uma volta à poesia, o que ele chama de hiperpoesia. É uma volta à valorização do mítico, do entusiasmo, das brincadeiras, dos jogos. Portanto, em minha opinião, é exatamente esse o impacto do SESC na cidade de Sorocaba e em todos os outros lugares. É uma possibilidade das pessoas vivenciarem a poesia da vida. E o que eu desejo, sinceramente, é que todos e que cada um possam sentir a experiência da arte e do esporte e desfrutar do tempo livre e de lazer em suas vidas, no SESC ou em quaisquer outros lugares. E que possam se emocionar ao assistir um espetáculo e chorar ao ver um filme, e que possam brincar com seus filhos e netos sentindo-se crianças também. E que sintam o frio na barriga na chegada dos 5 quilômetros da primeira corrida. Porque essa é a minha motivação, essa é a nossa motivação. Obrigada.